Seja louvado. Podem se sentar para refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus que nos fala hoje. Nós estamos no tempo da Quaresma, que é este tempo de preparação para a Páscoa. Por isso o padre usa roxo, é símbolo de recolhimento, de penitência. E logo ao final da Quaresma nós teremos então a Semana Santa, em que viveremos os últimos momentos da vida de Cristo. Agora, exatamente por isso, pode ser de se estranhar um pouco que dentro da Quaresma nós tenhamos esse evangelho de hoje, que é o evangelho da transfiguração. Porque hoje nós vemos Jesus na sua glória. Nós o vemos como que ressuscitado. Ora, não seria, talvez, para nós, pensando assim, mais coerente que esse evangelho estivesse lá na Páscoa ou em outro lugar? E de fato, nós temos mais à frente a festa da transfiguração. Então por que nós temos esse evangelho no tempo da Quaresma? Prestem atenção a isso. O Senhor sabia o que estava por vir. Aliás, Ele já tinha predito isso aos discípulos. Ele estava dizendo várias vezes: olha, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos homens, ser morto para depois ressuscitar. Ele sabia o que estava chegando. E sabia que o momento estava próximo. E mais ainda, sabia que isso seria muito difícil para os seus discípulos. Conhecendo aqueles seus amigos, ele sabia da dificuldade que eles enfrentariam diante da cruz. Pensa como foi. O mestre a quem eles seguiram foi crucificado. Então o Senhor quis preparar os seus discípulos para a cruz. E por isso ele se transfigurou. Vamos ver o que aconteceu naquele dia. Acontece que, quando as pessoas viam Jesus, as pessoas o viam como um homem comum. E de fato, com esses olhos aqui, era isso que se dava para ver. Não havia, como nas pinturas de Jesus, uma auréola em volta da cabeça dele. Não tinha um brilho que saía dele. Não tinha nada disso. As pessoas olhavam para ele e viam um homem como eu, como tantos aqui, corado do sol, que se cansava muitas vezes de longas caminhadas. Era isso que as pessoas viam, mas nós sabemos, ele não é apenas um homem, ele é Deus. Jesus Cristo é Deus que se fez homem, é o Deus Filho. Mas essa divindade estava velada pela sua humanidade. A humanidade de Cristo era como um véu que escondia a sua divindade. Agora, no dia da transfiguração, este véu foi rompido, ou melhor ainda dizendo, este véu ficou translúcido, ficou transparente. Pedro, Tiago e João puderam ver, de certo modo, o que havia por detrás deste véu. Puderam ver a glória divina de Jesus Cristo. Ele subiu ao monte com eles, que é o lugar do encontro com Deus, e foi transfigurado diante deles. Transfigurar significa mudar de figura, mudar de aparência, de imagem. Como foi essa mudança? O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. No Evangelho segundo São Marcos, tem um detalhe que é dito ali: suas roupas ficaram brancas como nenhuma lavadeira da face da terra poderia alvejar. Ou seja, foi algo sobrenatural. E mais ainda, apareceram ao lado dele
Moisés e Elias, que haviam vivido há muito tempo, há séculos. Mas Moisés e Elias, para os judeus, eram a personificação da antiga aliança, do Antigo Testamento. Moisés simbolizando a lei de Deus e Elias simbolizando todos os profetas. O que se dizia, portanto, com aquela aparição era: aqui, neste homem que é Deus, em Jesus Cristo, se cumpre tudo o que foi dito antes. Ele é o que vocês esperavam. Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Ele é a plenitude da palavra de Deus. E mais ainda acontece, olha como foi um evento maravilhoso e que eles não poderiam jamais esquecer. Depois disso, eles já estavam tomados de grande alegria, Pedro, Tiago e João, que estavam lá com Jesus no monte. E Pedro disse: Senhor, é bom ficarmos aqui, quer dizer, eu não quero mais sair daqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Mas Pedro ainda estava falando e continuou a acontecer em coisas sobrenaturais, continuaram. Uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. A nuvem, na palavra de Deus, sobretudo no Antigo Testamento, é a presença da glória de Deus. Quando o povo de Deus caminhava no deserto, uma nuvem os seguia. E desta nuvem veio uma voz, a voz do Pai, dizendo: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. O Evangelho diz que os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Por quê? Porque eles sabiam que era Deus ali. E para o judeu, eles tinham um temor tão forte de Deus, que eles sabiam que se eles vissem a Deus, eles poderiam morrer. Poderiam não aguentar presenciar tamanha glória. Então eles caem com o rosto por terra, cheios de temor. Imagina se fosse você lá. Você conseguiria permanecer a mesma pessoa depois de presenciar uma coisa dessa? Tenho certeza que não. E aqueles discípulos também não permaneceram as mesmas pessoas. Portanto, quando chegou depois a cruz, quando chegou o momento da dificuldade, que chega para mim, que chega para você também, não chega? Talvez você esteja vivendo este momento agora na tua vida. Tantos aqui, por exemplo, estão vivendo o momento do luto. Talvez você esteja vivendo um momento de doença, um momento de tantos problemas na tua família, crises de todo tipo. Quando chegou este momento na vida dos discípulos, eles se lembraram: peraí, mas nós vimos já a glória de Deus. Nós ouvimos o Pai dizendo para nós escutarmos a Cristo, e Ele falou que vai ressuscitar. Ele falou que isso aqui não vai ser definitivo. Nós o vimos em sua glória, nós vimos que Ele não era apenas um homem, nós vimos que Ele é Deus e portanto que Ele tem poder sobre a morte. Nós vimos Moisés e Elias ao lado dele, portanto Ele é de verdade o Messias, não pode ser o fim. Então eles permaneceram. No final do Evangelho de hoje, Jesus diz assim: não contem a ninguém essa visão até que o Filho do Homem, até que eu tenha ressuscitado dos mortos. Quer dizer, isso aqui é para, no momento certo, vocês crerem que eu haverei de ressuscitar. E de fato, quando Jesus ressuscitou, onde é que os discípulos estavam, com exceção de Tomé? Reunidos, juntos, no mesmo lugar onde Jesus tinha celebrado a última ceia. Eles estavam lá. Ainda que Pedro, por exemplo, que estava aqui na transfiguração,
tenha caído, tenha tropeçado, tenha negado Jesus, ainda que Tiago tenha fugido, e somente João tenha permanecido lá aos pés da cruz. Depois eles voltaram e eles esperaram. Eles esperavam que algo acontecesse, porque eles sabiam que o sofrimento não era o fim. Meus irmãos, é assim na nossa vida. Assim como aconteceu com os discípulos, assim como eles foram preparados para a cruz, através da transfiguração, o Senhor não permite, jamais, porque Ele é bom, porque Ele é amor, Ele não permite que passemos por sofrimentos para os quais Ele não nos tenha preparado através da sua graça. Não permite, por mais que pareça difícil naquela hora. Agora, como é que nós recebemos essa graça para estarmos preparados no dia do sofrimento, nos dias maus, como diz a palavra de Deus? Porque os dias maus vêm para todos. Se não vieram ainda, virão, prepare-se. A perseguição vem. As incompreensões por causa da fé vêm. Se você seguir a Cristo, os dias maus vêm. Mas, como é que nós aguentamos? Subindo ao monte. O Senhor nos prepara. Eu me lembrava quando eu preparava essa homilia de Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova. Ele dizia uma frase que ficou famosa, sobretudo depois de sua morte. Ele dizia: quem não adorar, não vai aguentar. E é isso. Quem não adora, quem não reza, não aguenta. Quem não sobe ao monte, não aguenta a cruz depois. Desiste. Não persevera. Por que tantos desistem da caminhada na igreja? É porque não perseveram na oração. É porque não experimentam a presença de Deus na oração, como os discípulos experimentaram lá sobre o monte. Se experimentarmos essa presença na Eucaristia, diante do Santíssimo Sacramento, diante do Sacrário, pode vir o que vier, e podemos até ter quedas, como os discípulos tiveram, mas permaneceremos. Se hoje você está no momento da tribulação, você pode fazer como os discípulos e lembrar que lá atrás o Senhor já mostrou alguma vez que Ele é real na tua vida. A transfiguração já aconteceu alguma vez. Quantas graças o Senhor já te deu? Ora, e Deus muda por acaso? Não, Ele permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. Portanto, a ressurreição virá. Na segunda leitura de hoje, São Paulo, apóstolo, faz uma exortação à perseverança, na segunda carta a Timóteo, amigo dele. E essa carta pode ser para nós também, porque a palavra de Deus é para nós. E diz assim: sofre comigo pelo Evangelho. Ou seja, mesmo quando for difícil, permanece. E aí ele completa: sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. É dele que vem a nossa força, é dele que vem a nossa resistência. Se estivermos aos seus pés, nós resistiremos. Que a Virgem Maria, que foi porto seguro para os discípulos depois da cruz, enquanto eles aguardavam a ressurreição, seja para nós também refúgio e salvação. Que assim seja.